Oi, gente. Estamos começando agora mais um podcast com Leandro Castro. Esse nosso começo, para quem não sabe, eu sou o Dr. Leandro Castro, eu sou médico, sou cirurgião do aparelho digestivo, sou cirurgião bariátrico, formado há quase 20 anos. E hoje eu quero começar com o pé direito, trazendo aqui uma inspiração, alguma coisa que faz surgir dentro de mim essa vontade de medicina, de ser médico. Meu pai, Dr. Luiz Carlos de Castro, médico, cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo, e que fundou o Instituto Castro, onde nós trabalhamos hoje, onde nós tentamos levar para as pessoas uma vida diferente, principalmente com obesidade, embora o Instituto trabalhe com toda a parte de gastrocirurgia, de gastroenterologia clínica, mas estamos aqui recebendo. Eu queria começar com uma pergunta simples. Por que obesidade? Por que começamos com a obesidade? Olá, tudo bem? É um prazer estar com você aqui, é um orgulho tremendo vê-lo e o Instituto Castro crescendo. E ele cresce, e ele cresceu nos últimos 20 anos, muito mais em função minha, lógica, mas sua. Eu tenho muito orgulho de você, um excelente cirurgião, uma excelente pessoa, e que nós, na verdade, trilhamos juntos o Instituto Castro. Por que obesidade? Obesidade hoje é a principal doença que existe no mundo. É a prevalência das doenças de uma forma geral. Hoje nós temos mais da metade da população de São Paulo, do Brasil, que está acima do peso ou tem a obesidade, né? É uma doença muito grande, de prevalência muito grande. É uma epidemia mundial, né? Os dados da organização, para quem não sabe, falam em mais de 1 bilhão de pessoas obesas pelo mundo todo. Agora, eu tenho mais uma coisa que eu tenho uma curiosidade. O que mudou da cirurgia de obesidade, dos conceitos de obesidade, de quando começou lá em 1999 para hoje? Veja bem, mudou muito esse conceito, principalmente naquela visão que cada equipe que faz cirurgia bariátrica ou que trabalha com a cirurgia bariátrica entende, né? Inegavelmente, a cirurgia bariátrica no Brasil começou com o Dr. Garrido, um grande mestre. Um orgulho conhecê-lo e conviver com ele, né? Ele trouxe a cirurgia bariátrica para o Brasil. Em 1998, foi criada a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E daí toda a trilha. Mas a cirurgia mudou bastante o conceito. A restrição à alimentação apenas não se via. E hoje você tem caminhos diferentes. Houveram várias técnicas cirúrgicas que foram idealizadas e feitas no mundo todo, e que, na verdade, acabou se resumindo basicamente em 2 técnicas que hoje são as mais usadas. Você participou muito daquele... Acho que teve um momento da medicina muito marcante, onde se falou muito que a cirurgia de obesidade era a cura da obesidade. E hoje é um pensamento totalmente antiquado, né? Eu acho que ele não cabe de nenhuma maneira, embora a gente ainda receba muitas pessoas achando que a cirurgia de obesidade é a cura da obesidade. Mas você pegou mais esse período do que eu até, não pegou? Sim, sem dúvida. Acho que lá no início dos anos 2000, onde a cirurgia de obesidade começou a ganhar a sua notoriedade, a maioria dos cirurgiões, as grandes discussões em congressos médicos, em locais onde nós, cirurgiões, discutíamos, era que o paciente que operava, ele dificilmente voltaria a engordar, tá certo? E a experiência foi mostrando que não, que isso não depende somente da cirurgia. A obesidade hoje é considerada uma doença crônica, incurável, com qualquer tipo de tratamento. E é uma doença multifatorial, ela tem a ver com a nossa sociedade, ela tem a ver com o emocional do paciente, ela tem a ver com a genética do paciente, talvez por isso
ela é tão difícil, inclusive, de controlar, mesmo para um indivíduo que faz uma cirurgia bariátrica. Agora, como é que eu vou falar assim? A cirurgia bariátrica, ela vem tendo uma evolução ao longo desse período como um todo, mas hoje, você acha que a cirurgia está muito melhor? Ah, está. Ela está, sim. Ela hoje ela é quase que uma cirurgia com baixíssimo risco, embora a cirurgia represente um risco para o paciente, sempre acontecerá isso, né? Mas hoje ela é uma cirurgia que se faz até por robótica, onde a velocidade da cirurgia é grande, mesmo na videolaparoscopia, diminui-se muito os índices, ela mudou muito, ela é acessível. Mas o que você falou é uma coisa interessantíssima. Existe todo um comprometimento na obesidade, não comprometimento, mas uma forma de ser. Hereditariedade, costumes, cultura, uma série de coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, a modernidade também contribuiu para isso. Modernidade? Qual que você acha que é o grande vilão da obesidade, para você falar em modernidade? Eu acho que a humanidade evoluiu muito, né? E a Revolução Industrial, então isso remonta a 200 anos atrás, quando a humanidade conseguiu dominar as várias formas de energia, seja uma energia para transporte, como as máquinas a vapores, que foram do final do século XVIII para o começo do século XIX, ao domínio da energia elétrica, que chegou aos lares, e, consequentemente, geladeiras, freezers e alimentos industrializados, né, de fácil do indivíduo ter facilidade em ter esse tipo de alimento a qualquer hora. E nós deixamos de ser pessoas regradas na alimentação para sermos beliscadores, para termos bebidas à vontade. Até porque hoje, como a gente já falou, é fácil de uma criança pegar uma lasanha, colocar dentro de um micro-ondas e esquentar ela 3 horas da manhã. Está comendo uma lasanha, como se nada tivesse acontecendo. Não, mas você não precisa nem saber cozinhar. Sim. Se você for no supermercado e comprar um produto congelado, lá vem a instrução de quantos minutos que você tem que pôr no freezer, no micro-ondas, esquentar para comer. Ou você já compra ela pronta, você entende? Então, de uma certa maneira, o grande vilão da obesidade talvez tenha sido a energia elétrica, essa possibilidade que a gente tem de hoje armazenar comidas, grandes volumes dentro de casa. Sim, existe a energia elétrica, existe o transporte, né? O transporte era a pé ou a cavalo. Hoje a gente faz tudo de carro, de moto, de monociclo, agora tem até monociclo para você ir até a esquina, que é para não gastar muita e daqui a pouco energia. Essa velocidade de transporte vai ser mais confortável, mais segura e mais veloz, o que demanda pouco gasto de energia para o indivíduo, né? O sedentarismo adveio desse domínio das vários tipos de energia. E até porque hoje em dia, se você for ver, a maior parte das profissões estão cada vez mais intelectuais. Sim. E com muito menos trabalho. Até se a gente pegar até muitas pessoas que trabalham às vezes em fazendas, as fazendas estão ficando cada vez mais mecanizadas, de maneira que o trabalho do indivíduo é cada vez menor em quase todas as áreas. O trabalho está deixando de ser braçal, né? As grandes cidades, principalmente, elas são cidades de serviços. Nós prestamos serviço. A maioria, a esmagadora maioria da população, trabalha sentada. Eu costumo dizer aos meus pacientes assim, a cada 24 horas do dia, porque a humanidade não conseguiu mudar ainda quantas horas tem um dia. Embora o cara ache que trabalhe 25, 26 horas, o dia tem 24. Dessas 24 horas, o cara dorme 8 horas, 7 horas, 6 horas. Né? Cada vez se dorme menos, até por causa da modernidade. Por quê? Porque o cara fica até mais tarde na televisão, nos seus compromissos, ele dorme pouco, o que gera mais ansiedade. E ele, com o domínio da energia, ele gasta menos, ele é mais sedentário e ele tem mais compromissos sociais. E esses compromissos sociais é sempre envolto na comida. Né? Hoje a sociedade é movida a isso. Né? A gente fica alegre, a gente come. A gente fica triste, a gente come. A gente sai para os amigos
para comer, ou a gente chama os amigos para ir em casa para comer. E dificilmente você chama alguém para ir em casa para comer uma salada. Nós tiramos férias para ir comer. Para ir comer. Para ir comer. Para ir em restaurantes, para comer comidas diferentes. Exatamente. Para todos os lados. Então a obesidade, ela vem ganhando esse comprometimento todo, talvez por essa união de nós trabalhamos um trabalho menos braçal, nós temos uma facilidade maior de ter alimento, de obter alimentos. Esse alimento que a gente guarda com mais facilidade é um alimento mais industrializado, é um alimento muito mais calórico, né, do que qualquer outro tipo de alimento. Nós também estamos mais estressados, mais nervosos ou mais ansiosos, né? E talvez a grande segunda doença do mundo é a ansiedade. E a ansiedade acho que tem tudo a ver com a obesidade. Tem. Totalmente. Eu não vejo como ser diferente, né? Eu costumo contar uma história assim, né? Eu tenho um ator que é o José Wilker, que já morreu. Ele era um grande ator, eu admirava muito o trabalho dele. E ele contava uma história em que ele nasceu acho que no sertão de Pernambuco, e lá ele era ávido por leitura, por ler, e ele lia os livros várias vezes. E ele gostava de ler notícias, então, daí a velocidade das coisas. Ele lia notícias do jornal que chegava do Rio de Janeiro e que chegava na cidade que ele morava com uma semana de atraso. Isso no início da década de 60. Então, o indivíduo ele lia as notícias com uma semana de atraso. E notícias essas que chegavam naquele jornal. Hoje, você tem a notícia, muitas vezes acontecendo do outro lado do mundo, e você tomando conhecimento antes que o vizinho do cara onde esteja acontecendo até saiba. Então, se tem muita distorção das notícias, se tem muita velocidade, o que gera uma ansiedade muito grande. Hoje, talvez as pessoas fiquem na internet, no Facebook, em todas as mídias sociais e coisas, muito mais ávidos por novas notícias para saber antes dos outros do que qualquer outra coisa. Isso gera ansiedade. E a ansiedade, ela muitas vezes acaba gerando obesidade, porque ao tentar descontar a ansiedade, as frustrações do dia a dia, a gente acaba buscando por alguma coisa que gere conforto, alguma coisa que gere calorzinho no coração, que gere uma sensação de bem-estar. E comer é bom demais. Muito bom. Comer é um prazer, é uma diversão, é tudo de bom. E isso causa, muitas vezes, no cérebro um estouro de felicidade. Eu acho que não existe... vezes, né? As pessoas, assim, pensam... Posso estar errado, né? Mas a maioria das pessoas fica pensando aonde que eles vão comer no restaurante na sexta-feira à noite, ou na pizzaria, ou alguma coisa Já está marcando assim. tudo por antecedência. Tal. E além disso, eu sempre conversei sobre a memória emocional que a gente tem de comer, né? Às vezes nem a comida é tão boa, mas a memória emocional atrás daquela comida é um negócio fantástico. Mas né? sempre foi. A memória é assim. Eu me lembro muito bem que eu adorava a comida da minha mãe. Minha mãe fazia uma comida que para mim era maravilhosa. Ela fazia uma coisa que chama-se purê de batata. Purê de batata é feito com batata cozida, amassada, né? Antigamente você amassava na mão, né? Punha um pouquinho de manteiga, um pouquinho de sal e estava pronto o purê de batata. Maravilhoso. Eu era criança, adorava aquilo. Hoje, o purê de batata feito pelos grandes gourmet vão queijo mascarpone, queijo não sei o quê, azeite. Ou seja, nós transformamos essa comida melhor, obviamente melhor, muito gostosa de comer, mas extremamente calórica, né? E aí você perde o controle das coisas, né? Mas memória emocional você está falando, mas a sua mãe fazia um doce de leite que era um negócio maravilhoso, mas era leite com açúcar, basicamente. Mas doce de leite sempre foi. E era interminável, né? Você até não raspar a panela e terminar de raspar a panela, não se parava de comer. Comer é o que você falou, é uma coisa gostosa, maravilhosa, te faz feliz. Tá certo? Mas nós mudamos bastante, porque, por exemplo, eu me lembro da década muitas vezes da década de 80, e muitas vezes a gente até ia na fazenda, e você tinha o almoço, você não tinha o hábito de beliscar o resto do dia, né? Tinha aquela coisa de, ou você almoça, obrigado, fica com fome, na janta você volta, tem janta aqui. Depois da janta, tira-se tudo, acabou.
não tinha essa facilidade de você comer na hora que você quisesse, de olhar e falar, não, agora eu não quero comer, mas daqui 2 horas eu como, ou faz para mim, ou coisas desse tipo, não? Eu posso te falar, assim, as pessoas que hoje têm a minha idade, né? Na década de 60, eu era garoto, não tinha 10 anos de idade, 8, 9 anos de idade, e eu ia para o colégio, e no colégio eu entrava 15 para as 8 da manhã. Então, todos os dias nós levantávamos na minha casa, morávamos eu, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, e o lanche matinal, o café da manhã, era servido no mesmo horário. Todo mundo tomava o café às 7 horas da manhã. Eu ia para a escola, e você sabe, eu gostava muito da bola, eu jogava bola, e eu gostava, e eu vou te dizer que nessa época era um pouquinho levado, né? E o almoço era servido ao 12h15. Eu saía do colégio 15 para o meio-dia. E se eu não estivesse ao 12h15 para almoçar com a família, e muitas vezes eu ficava jogando bola, eu chegava em casa, não tinha comida. E não tinha comida a tarde inteira, porque só íamos ter o jantar. Hoje não, hoje as pessoas comem a hora que quiserem. Você falou de comer na hora que quiser, mas olha que é uma coisa que eu acho muito interessante para todo mundo. Muitas pessoas chegam no consultório falando assim, olha, o meu problema é que eu sou obeso porque eu trabalho à noite. Então é por isso que eu sou obeso. A conclusão que eu chego a cada vez mais para pessoas que trabalham à noite é porque você acaba não fazendo uma inversão completa de tudo, né? Você simplesmente um dia trabalha à noite, um dia você fica acordado durante o dia, aí depois você trabalha à noite, e olha, de uma certa maneira é uma ilusão que São Paulo é uma cidade de 24 horas, porque qualquer um que passar das 10 horas da noite sabe que a comida mais comum aqui vai ser lanche, pizza ou coxinha, ou alguma coisa desse tipo. Então, para aquela pessoa que trabalha à noite, você vê alguma diferença, por exemplo, na absorção de uma comida, que é comida à meia-noite ou ao meio-dia? Então, se eu comer um sanduíche do McDonald's, de qualquer lugar, à meia-noite ou ao meio-dia, vai fazer alguma diferença no organismo? Eu vejo muita gente falando sobre dieta, que você não pode comer carboidrato depois de um certo horário, não sei o quê. Mas isso não tem base científica. O carboidrato ele é absorvido em qualquer horário do dia. Qualquer alimento é absorvido desde que ele esteja dentro do teu tubo gastrointestinal. Por isso que eu acho que o maior problema dessa história é o que você vai comer quando você trabalha à noite. Ou muitas vezes, uma outra coisa que a gente estava falando bastante também aqui, é que quando você não dorme e você tem que acordar no dia seguinte, você passa a estar cansado no dia seguinte, tem a obrigação de trabalhar, muitas vezes você vai buscar energia, né? Você vai ficar ansioso, cansado, e a gente vai buscar energia. E você acaba muitas vezes associando o alimento mais energético, ou o alimento que te dá aquela levantada maior, ó, a um doce, a alguma coisa com farinha, um carboidrato de uma maneira geral. Olha, o que eu posso falar assim para o leigo que não entende? Um carro é movido sem uma gasolina, sem álcool? Não, não é. Ele precisa de energia. E nós também precisamos de energia. Então, a energia que nós tiramos dos alimentos, de todos os alimentos. E chama a atenção dos líquidos, que são os piores. Inclusive porque tem muito paciente que esquece que líquido faz parte da dieta. Você pergunta, você come alguma coisa? Não, eu não como nada, mas beber eu tomo suco, eu tomo refrigerante, eu tomo bebida alcoólica. Bebida alcoólica, né? Álcool move um carro, então ele tem muita energia. Então, as pessoas precisam entender o que ele consumiu de energia, que a gente mede em quilocalorias, e quanto efetivamente ele está gastando. Tá? E isso é uma somatória ao longo do dia. Não é muitas vezes assim, meu almoço foi muito bom e toda a petiscação que você fez à tarde nós vamos só deixar de lado, né? Muitas vezes não é só no dia, né? Você tem que fazer um longo período, talvez no mínimo 30 dias, tá certo? Para você saber a somatória de quanto eu ingeri de energia e quanto eu gastei. É como uma empresa. Tanto é que muitas nutricionistas, muitas pessoas que fazem dieta falam que aquela dieta que tem o chamado dia do lixo, né? O dia que você pode comer à vontade, mas muitas vezes só para você conseguir regular aquele dia que você saiu muito da dieta, você leva 2, 3 dias só para o corpo conseguir reequilibrar aquele valor, se ele for muito absurdo, se ele for muito fora disso. Eu penso o seguinte, nós não podemos dar nem 1 milímetro para nenhum ser humano que ele te pega o braço.
Se ele te der a pontinha na unha, ele pega o braço. Esse negócio que você comentou agora, que tem o dia do lixo, tá? Se você fizer um dia do lixo, você pode ter certeza que esse dia do lixo vai ficar na sua cabeça, na sua memória, e você quer ter outro dia do lixo. O outro dia do lixo... É um sistema de recompensa, né? Sistema de recompensa. Aliás, nós somos muito psicológicos, né? Nós levamos o psicológico muito aguerrido a gente, e muitas vezes esse sistema de recompensa é muito traidor, né? Você trabalha o dia inteiro e fala, poxa, eu mereço comer uma coxinha, eu mereço uma cerveja, eu mereço a pizza. E eu chamo a atenção aqui, muito, porque eu vivi muito isso, acho que você também, as pessoas vivem, o glamour que se faz por algumas bebidas alcoólicas, né? O glamour. Por exemplo, o vinho, por exemplo. Eu não discuto que existam gostos diferentes, é uma tradição, né? É uma tradição. No meio do tomar mas não esqueça, né, que o vinho é uma bebida alcoólica, em primeiro lugar, e calórica. Tá certo? Então, quando você vai num restaurante e você quer tomar uma pequena dose de vinho, você pede uma garrafa. E você se obriga a tomar essa garrafa. Você entende? Então, isso é costume, isso é hábito, isso é caro, cultura. Né? É caro. Não é barato, não, né? Não é. Tá Bem mais caro que outras bebidas alcoólicas em se bem que hoje também já deu uma melhorada, né? Ainda é caro. Mas ainda é caro. Tá bom. E me fala mais uma outra coisa. Vamos falar um pouco sobre o fato da obesidade ser chamada de doença. Porque ela não era chamada de doença, né? Nós realmente colocamos ela como uma doença agora há pouco tempo. Vamos pôr uns 10, 15 anos, talvez. Mais de 30 anos já é chamada, né? De doença. Sim, a Organização Mundial da Saúde já tem CID, que é a obesidade por excesso de calorias. A obesidade é uma doença, e ela é uma doença crônica e incurável. Ela é incurável com qualquer tipo de tratamento. Até porque uma parte dela, como nós falamos, é genética, e ainda nós não temos terapias genéticas para mudar o como cada indivíduo reage a esse tipo de ganho de massa, né? De ganho de gordura. O que eu costumo dizer assim, medicina, se você quer um controle de uma doença, se você quer uma cura de uma doença, ela tem que ser prevenida. Ela tem que ser prevenida. E a obesidade tem que ser prevenida. As pessoas acham que num fim de semana, por exemplo, num Natal, Ano Novo, você pode abusar e engordar 3, 4 quilos, porque na segunda-feira, no primeiro dia do ano, você vai na academia, vai fazer exercício e vai emagrecer aqueles 3 ou 4 quilos. Não vai. Você vai casar com aquele peso. Então, a obesidade deveria ser prevenida todos os dias, em todos os momentos. E a obesidade ela é uma doença inflamatória. Que causa outros diversos problemas no corpo. No corpo, né? Inteiro. E é interessante porque às vezes chegam pessoas para nós que têm uma obesidade e falam assim, doutor, mas eu sou saudável. Não porque os meus exames estão normais, porque eu não sinto nada e eu sou saudável. Não é. Por que não é? Porque, veja bem, a obesidade no mínimo atinge o esqueleto dele. Entenda uma coisa, se eu tenho 1,70 m e peso 70 quilos, eu vou ter peso sobre os meus joelhos, sobre o meu quadril, sobre o meu tornozelo, sobre as minhas colunas, a minha coluna é de 70 quilos. E eu vou envelhecer. Existe o componente envelhecimento. A cada segundo ou a cada dia que passa, você fica mais velho. Então, o jovem tem força muscular, mas quando você atinge mais de 40 anos, mais de 50 anos, esta força muscular foi substituída naturalmente por gordura. Nós perdemos entre os 25 anos de idade e os 50 anos de idade, mesmo que você seja um atleta de alta performance, 10% da sua massa muscular. Tanto é que se você pegar qualquer atleta depois dos 30 anos de idade, ele não consegue ter a mesma performance. Não. Eles muitas vezes vão ganhando sabedoria na sua prática de atividade física, porque ele já não consegue mais correr tanto, ele já não é mais tão rápido, ele já não é mais tão forte. Exatamente. E ele é um atleta que treina todos os dias, se dedica absolutamente todos os dias. Você vai ter exceções, você vai ter alguma outra exceção, mas não é a maioria. A maioria, ele vai envelhecer, e ao envelhecer ele tem menos gasto calórico, mas ele continua... Isso faz com que, logicamente, você tenha uma sobrecarga em todas essas articulações, gastando elas mais rápido. Isso.
Né? Por isso as artroses estão mais precoces. A substituição dessa gordura por gordura intra-abdominal, intratorácica, te leva às diversas doenças. Talvez naquele momento você não esteja com aquela doença, mas você vai ter no futuro. Até porque talvez você só seja jovem e esteja compensando o fato de você ser obeso naquele momento. Exatamente. Mas em algum momento aquilo vai pegar. Isso nós estamos falando porque assim, a obesidade... hoje nós estamos falando que a obesidade é uma doença, porque nós não estamos falando sobre se o gordinho é bonito, se o gordinho é feio, se o gordinho é feliz ou se o gordinho é triste. Nós estamos apenas falando que a obesidade é uma doença. Sim. O como você se sente é outra situação. Outra história. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Tem muitas vezes que a gente vê pacientes que deixam de procurar um tratamento para obesidade, seja que é cirurgia, seja fazer às vezes uma dieta ou alguma outra coisa, por preconceito. Porque tem pessoas do lado dele que deixam ele ali, mantém ele obeso, mantém ele oferecendo para ele alimento em cima de alimento, falando que ele está muito bem e assim por diante. Você acha que isso deixa dessa pessoa procurar mais cedo o tratamento? Eu acho que sim. Acho que existe um preconceito sobre isso. E eu queria aqui mandar uma notícia. É simples. A obesidade atinge a todos nós. E a médicos, a cirurgiões, como eu. Quem conhece a minha história, eu convivi com o sobrepeso a minha vida inteira. E eu sempre pratiquei esportes, eu sempre me achei saudável. Nunca tive nenhum problema. Mas a idade me pegou. A idade me pegou e eu comecei a ter problemas na coluna, problemas no joelho, problemas vasculares. E eu não nego para os meus pacientes. Eu tinha uma obesidade leve, com 62 anos de idade, e a opção foi a cirurgia. E eu sou operado por uma grande equipe, que é o cirurgião que me operou, está aqui na minha frente, e eu agradeço muito porque eu perdi 35 quilos. E como é ser operado? É difícil. O que você pode falar ali Vamos começar do começo, né? Dos primeiros dias. Olha, porque eu tenho certeza que naquela época você mentiu para mim e falou que você estava bem, mas agora que você pode contar a verdade. Como é os primeiros dias? Olha, em primeiro lugar, eu acho assim, que você, quando decide fazer uma cirurgia, é porque você também já jogou a toalha. Você entende? Você já tentou. Então, os pacientes chegam no consultório e falam para mim assim, olha, eu já tentei de tudo, por isso que eu estou aqui. Mas isso não é uma novidade. Eu sou cirurgião, se ele está me procurando, é porque ele quer operar. Tá certo? Você fica feliz, porque você sabe que você vai ter uma resposta imediata. Os primeiros 15 dias da cirurgia são mais delicados, você supera. Não é insuperável. Mas fala duas coisas para mim. Acho que a primeira pergunta é, dá medo? Opa, quem falar que não tem medo, acho que mentiu. Eu acho que toda cirurgia tem risco, né? Eu falo para muito paciente que o paciente chega e fala assim, poxa, eu tô com medo. E eu falo, poxa, se eu pudesse botar a mão no seu ombro e garantir que nada ia te acontecer, garantir que essa é a melhor decisão da sua vida, talvez você não tivesse medo. Mas eu acho que o medo ele é superado muitas vezes quando você está muito bem definido na tua cabeça o que você quer. Eu costumo falar para o meu paciente assim, você tem medo? Eu tenho muito mais que você. Porque, afinal de contas, você vai botar a sua vida nas minhas mãos. E quando acontece alguma coisa com o paciente, você morre um pouquinho. É difícil. É difícil. É muito difícil. Muitas vezes insuperável. É difícil. É muito difícil. E dói? Dói. Dói muito? A cirurgia? Não, a cirurgia não. As primeiras 24, 48 horas, você fica meio nauseado, você entende? Mas é superável. Para a maioria passa bem, eu passei. 15 dias depois da cirurgia, eu estava andando de bicicleta. Aqui na Marginal Pinheiros, junto com você. Você lembra disso? Sim. E me fala uma coisa, e a dieta? Qual a pior parte da dieta do primeiro mês? Porque a dieta do primeiro mês é intragável.
Intragável é difícil. É difícil. É difícil. É uma dieta que... Gente, a gente faz essa dieta não é porque a gente não gosta do paciente, é por segurança. A gente precisa, infelizmente, que esse estômago, para que ele seja cicatrizado, você não sobrecarregue. Então a dieta é feita para isso. Mas todo mundo fala que parece que está fome, mas não é fome, é vontade de mastigar. De comer, de mastigar. De mastigar, vontade não é aquela mastigar. coisa... quero morder alguma coisa. Exatamente, é a vontade, né? Mas fome mesmo é pouca, você se sacia logo, né, com qualquer coisa. A dieta do primeiro mês, ela, digamos assim, os primeiros 15 dias são muito chatos, né? Sopa, tem muita gente que não gosta de sopa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que detesta sopa. Aliás, tem muito paciente que chega e fala, nossa, não, fica tranquilo, eu gosto de sopa. E depois de operar, ele fala, nunca mais vou comer sopa. Porque eu acho que é interessante que você gosta de sopa quando a decisão de tomar sopa é sua, não quando você é obrigado a tomar sopa todo dia. É verdade, Mas verdade. Tudo bem. É verdade. Mas é um momento que vale a pena, porque você no primeiro mês, você se desidrata, obviamente, por causa do tipo, da quantidade que você tem que tomar, mas você perde 10% do seu peso corporal, na média, em um mês. 10% do peso. E deve ser uma visão de espelho fantástica. Né? Assim, de você conseguir olhar e falar, nossa, estou entrando numa roupa diferente. Eu acho que não é só isso, não. Por exemplo, para mim, por exemplo, você botar uma calça e a cinta não ficar apertada na barriga, ou na coxa, ou, sabe, já é uma satisfação, né? E você vai vendo. Mas existe um problema no emagrecimento. É que você vai emagrecer todos os dias, principalmente para mim, para homens, né? Nós homens, nós não gostamos de ser fracos, nós gostamos de ser fortes, né? Nós temos que ser sexualmente fortes, nós temos que ser potentes, né? Power. E você perde a força, você perde a força. Eu me lembro muito bem que quando eu estava emagrecendo, eu fiz durante 6 meses Pilates, né? E eu ia no Pilates e tinham as mulheres que iam junto, e elas tinham muito mais força que eu não tinha essa força, né? Porque eu perdi massa muscular. E quando é que você recuperou? Depois de um ano, que você vai recuperando paulatinamente, né? Enquanto você está emagrecendo, é uma situação. A hora que você para de emagrecer, você vai estabilizar o peso. É aí que vai depender de você continuar tendo uma atividade física quase que diária. E quando é que você conseguiu voltar a comer? Você falou normal. Lembrando para todo mundo que normal não é no normal de antes da cirurgia, né? É um normal para um paciente que foi operado e tem o estômago reduzido. Quando é que você pode falar assim, poxa, estava normal, tá mais próximo do que a normalidade? Está mais prazeroso. 1 ano. 1 ano. Primeiro ano foi... Primeiro ano você tá se adaptando, né? Mas acho que, assim, poder sentar, falar, medir o que você vai comer. Porque no início você tem ainda a memória da alimentação. Põe muita coisa no prato. Põe, e fica tudo no prato. Você entende? Aí você, depois de um determinado tempo, você começa a dar valor ao que você vai comer. Então, não adianta ter na mesa vários alimentos diferentes, porque você vai escolher exatamente aquele que você quer comer. 1 ou 2, no máximo, talvez 3. E você dá mais valor, porque tem muita gente que fala que depois da cirurgia teve uma mudança de paladar. Uma mudança de tipo de comida, de sal. Por exemplo, sal é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes você chega para uma pessoa que come bastante, né? Nem só um gordinho, mas aquela pessoa que come bastante. Aí você vai no churrasco, faz uma picanha, você pergunta para a pessoa assim, tá salgada? Ela come um pedaço, ela come 2, ela come 3. Lá pro 4º pedaço ela consegue falar se tá salgado ou não tá, né? Fica aquela coisa. Você não tem 4 pedaços, né? Você tem o estômago reduzido. Eu acho que é uma somatória de fatos, né? Em primeiro lugar, quando você opera, as pessoas precisam entender, e eu tenho uma explicação bem simples. Se você quebrar o seu pé, tiver uma fratura no pé, o que vai acontecer no dia seguinte com o seu pé? Ele vai inchar, ele vai ficar edemaciado. Então, quando você opera e corta o estômago, em primeiro lugar, ele vai edemaciar. Ele vai edemaciar para o lado de fora e para o lado de dentro do estômago. Então, como está inchado, ele perde o movimento, então ele tem uma gastroparesia.
e o indivíduo não tem prazer em comer. Quer dizer, aquele prazer nos primeiros meses é muito diferente e é em virtude da cirurgia, é quando o indivíduo consegue comer pouco, nos primeiros 6 meses. Mas também quando ele vai sentir mais prazer, muitas vezes vinculado ao psicológico, né? Ao bem-estar, a estar atingindo um objetivo. É lógico que existem pessoas diferentes em momentos diferentes da vida, com valorizações diferentes da vida e cultura, né? E cognição sobre o problema, né? Então a maioria dos pacientes, eu mesmo me valorizava, e os pacientes valorizam a perda de peso. A velocidade na perda de peso nos primeiros 6 meses. É onde o indivíduo se sente melhor para subir uma escada, para andar, para calçar um sapato, para se banhar, você está entendendo? Nós lidamos com vários tipos diferentes de obesidade. Você tem super obesos. Nós tratamos no Instituto Castro de um super obeso, o maior... 386 quilos. Exatamente. Índice de massa corpórea 107. Tá certo? Esse paciente, ele foi tratado com todas as técnicas que nós podemos imaginar. Ele colocou ele fez um trabalho psicológico, um trabalho nutricional, que é importantíssimo nesse caso. Um paciente que tinha uma visão diferente dessas coisas. Ele colocou um balão intragástrico, ele perdeu 100 quilos com balão intragástrico. Ele fez uma gastroplastia endoscópica, tá certo? Que diminuiu mais 45, 50 quilos. E depois nós operamos esse paciente, e onde ele perdeu mais peso. Fizemos um sleeve? Um sleeve. E hoje esse paciente tem menos de 120 quilos. Para quem tinha 383 quilos, 386. E ele é um cara alto também, né? É 1,90 m. Jovem, né? Jovem. É muito diferente você operar um cara que tem menos de 30 anos, 31, 32, 27, 25 anos, e você operar um paciente que tem 60 anos de idade, ou tem 45, ou tem 55, ele é mais velho, né? Então, e depende muito do sexo, né? Nós homens temos como nós temos um gasto calórico maior que as mulheres, né? Nós emagrecemos mais rápido, né? E outra coisa, o paladar do homem é diferente, né? Nós homens, na sua grande maioria, somos carnívoros, né? Nós gostamos muito da proteína, o que facilita. O homem tem uma tendência maior a comer volume. Quantidade. E aí talvez uma grande diferença do que é a obesidade. A mulher é muito mais beliscadora. Assim, é óbvio que nem todas, né? Mas você fala em maioria das pessoas, né? Perfeito. Então você acha que foi bom? Bom, eu acho que sim. Acho que nós contribuímos bastante para a humanidade, né? É lógico que a cirurgia teve seus momentos mais difíceis, e ela continua difícil até hoje. A decisão é uma atitude radical, né? Você ser operado. Eu acho que existem tratamentos clínicos que são bem realizados. Nós, no Instituto Castro, oferecemos esse tratamento clínico com acompanhamento nutricional, psicológico, medicamentoso, e hoje existem classes de medicamentos maravilhosos, né? E é um consenso entre nós, cirurgiões, de que todo paciente que opera, ele vai ter que usar esse tipo de medicação em algum momento no futuro, para ele prevenir a sua obesidade. Eu falo para o paciente, você estabilizou o seu peso, passou o tempo, você está notando que vai ganhar peso, procure ajuda antes, previna, use medicamento. Vou citar um exemplo meu mesmo. Eu fui operado em 2018, março de 2018, em julho de 2021, portanto, 3 anos depois, cheguei a 72 quilos, estava com 76, tinha um problema de hérnia de disco, tinha que ser operado, da hérnia de disco, ia ficar inativo, né? O que eu passei a fazer? Usar uma medicação, que hoje é comum, tá? E essa medicação me ajudou a manter o peso, e pelo contrário, 3 meses depois, eu estava 5, 6 quilos mais magro. Isso foi muito bom, porque eu consigo manter meu peso abaixo do índice 25. Então, no final das contas, é como a gente fala, a cirurgia de obesidade ela é uma ferramenta que vai estar sempre com você para te ajudar a controlar o peso. Por isso que você precisa de profissionais especializados que vão te ajudar e que não tenham ideias mirabolantes sobre as coisas. Eu vejo, por exemplo,
algumas nutricionistas falando que determinados alimentos são naturais e são saudáveis. E é o que eu costumo falar nas minhas palestras para os pacientes, né? Lá nós tiramos o leite, a maioria do leite que nós tiramos vem da vaca, né? Tá certo? E lá na vaca, na teta da vaca, tem leite. Então, o produto natural é leite, não é queijo, não é requeijão, não é iogurte com morango, não é iogurte com mel, entendeu? Isso é uma coisa processada e enriquecida em calorias, em que o indivíduo acha que porque é branquinho ele pode tomar à vontade. Não pode. O problema sempre, acho que de todo tipo de alimentação, é a quantidade, né? Sim. Você pode comer de tudo, desde que você tenha manere muito no que é a quantidade do que você vai consumir de cada coisa. Tem a quantidade, tem a frequência, tem hábitos, né? Vou citar um outro exemplo que eu gosto de citar, né? Minha esposa recentemente teve que fazer uma cirurgia, estava num processo de convalescência, estava em casa e o tratamento dela foi longo. E o que aconteceu? Um belo dia eu estou indo para casa, passei no supermercado e vi um chocolate do Talento. Aí, muito romanticamente, cheguei e coloquei o chocolate no travesseiro da cama. Dividimos esse chocolate. Bom, o que aconteceu com a minha memória? No dia seguinte, o que eu fiz? Fui lá e comprei outro chocolate. E quando eu vi, eu estava comprando 2 chocolates. Um para ela e um para mim. Você entende? Então, tem que ser controlado isso aí. Tem que controlar todo dia. Todo dia. A obesidade é uma doença que não vai dar folga em nenhum momento, em nenhum time para o indivíduo. Tem que continuar mantendo os olhos abertos e fazer atividade física. Importantíssimo. Hoje os trabalhos mostram que até para o envelhecimento, né? O indivíduo que mantém uma atividade física, que mantém as suas pernas funcionantes, né? Com força muscular, ele tem menos problemas neurológicos na velhice. Né? Não é só problema neurológico, não. Se a gente for olhar, uma das coisas que mais causa, de uma certa maneira, morte em pessoas velhas é queda, ou a consequência dessa pessoa cair. E aí você vai pegar muitos velhinhos, o paciente velhinho ele está lá preocupado às vezes em fazer uma caminhadinha. Mas se ele faz uma caminhadinha, ele não ganha massa muscular. E o que te impede de cair é o fato de você conseguir colocar uma perna na frente da outra e segurar o peso do seu corpo. E se você não tem massa muscular, se você não tem força para isso, você vai caminhar, mas se você tropeçar, você vai cair. Mas veja bem, eu acho que isso aí também tem uma coisa a ver com a cultura nossa, a cultura de um povo, a cultura. Eu frequento uma academia, eu tenho um personal, eu e minha esposa, e nós fazemos musculação. Tá? Acho que todos fazem, você faz, que eu sei. E quando você vai na academia, o que você vê mais na academia são jovens fazendo a musculação, se cultuando o seu corpo. E deveria ser o contrário. A maioria das pessoas que deviam estar na academia são os mais idosos, os que têm mais de 40, 50 anos. Eles tinham que se preparar para a velhice. Mas é um hábito que deveria ter começado lá atrás. Sim. E persistido até a vida adulta, até o momento do envelhecimento e assim por diante. Exatamente. Que é o que a gente chama de hábito, né? Exatamente. Agora, fala mais uma coisa para mim da cirurgia de obesidade. Você operou a cabeça? Não. Como é que se opera a cabeça? Não se opera a cabeça. Não se opera. E é difícil mudar. É difícil admitir. É difícil você admitir. Nós temos aquele seriado Dr. House. Né? E o princípio de toda a história é que nós, pacientes, e agora eu estou falando não como médico, eu estou falando como paciente, nós mentimos para nós mesmos. Então, muitas vezes eu tenho vontade de comer um doce e eu como e escondo o papel. Tá certo? Para ninguém ver que se você também não vê, ninguém comeu. Ninguém comeu. Exatamente, exatamente. Isso é do ser humano, né? Nós mentimos para nós mesmos, né? Tá certo. Mas e aí? Como é que muda a cabeça? A perseverança, você tem que buscar ajuda se você não conseguir. Eu acho que é foco. Você tem que ter um plano A na sua vida. Você entende? Você não pode admitir um plano B. Eu vejo cada vez mais hoje da seguinte maneira.
Eu acho que para uma pessoa emagrecer, é porque falta para ela, muitas vezes, se priorizar, dar prioridade para ela. Porque, vê, atividade física é uma coisa, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas é uma coisa altamente egoísta, né? Porque a atividade física você faz para você. Você não faz para o seu filho, você não faz para o teu amigo, você não faz para ninguém, você faz para você. É uma coisa egoísta. Então, tiraram... E é difícil fazer, né? É difícil. Até porque para você fazer atividade física, você precisa abrir mão, né? Sim. Por exemplo, meu dia tem 24 horas, como nós conversamos. Ele não vai ter 25, ele continua tendo 24. Então, se você resolve fazer 1 hora de atividade física, ou você precisa tirar 1 hora do teu sono, o que não é bom, porque nós já falamos, se você dormir pouco, você pode até acabar comendo mais por falta de sono. Você tem que abrir mão de 1 hora do trabalho. Pode não ser economicamente uma coisa muito boa a ser feita, ou nem possível. Você tem que abrir mão de 1 hora de lazer, de 1 hora de você estar com a família, para fazer justamente uma atividade egoísta. Por isso que eu acho que é tão difícil se rotinar, criar o hábito. Mas se você não aprender a se priorizar, dar prioridade para você ao longo do seu dia, tirar 1 hora, dar prioridade em organizar a sua alimentação, também não tem como vencer, né? Porque... Veja bem, as prioridades mudam, né? E quando eu falo assim que você tem que ter um plano A, é muito simples você fugir do seu plano, tá? Eu vi uma entrevista uma vez e acho isso muito importante, né? Você tem que ter um plano A. Você quer ser magro? Você tem que ter o seu plano. Você tem que entender que o fundamental é o que você come e bebe. Isso é fundamental na sua vida. A atividade física é um complemento disso, é um gasto que você vai ter calórico, onde você vai ter um melhor físico e a sua mente vai ficar melhor, tá certo? Só que você tem que se dedicar a isso. E como é difícil você fazer uma musculação hoje e amanhã não conseguir rir porque dói a barriga. Você está entendendo? E até porque muitas pessoas acham que eu vou ter que fazer atividade física, mas eu não gosto. Mas muitas vezes, gente, nós temos que fazer atividade física não porque a gente gosta, mas porque a gente quer o resultado. Né? Talvez muitas pessoas que vão na academia e ficam lá levantando peso, e você chega e fala assim, mas você sente prazer em ficar levantando peso? Não, eu sinto prazer em olhar no espelho o meu músculo, como está o meu corpo. E me sentir bem. É o resultado. E não vai longe, nós fazemos muita coisa por resultado, nós trabalhamos por resultado financeiro. Se não fosse resultado financeiro, não chamava para o trabalho e talvez ninguém fizesse. Exatamente. Então, eu acho que a busca tem que ser, às vezes, para a gente conseguir olhar para o resultado e não para o que você realmente o que você está quer fazendo, para o futuro, né? O que você quer, né? É um planejamento. Eu acho que isso é fundamental. Mas é difícil, viu? É difícil fazer, é difícil ter rotina. Muitos pacientes chegam no consultório e falam assim, doutor, não tenho tempo. Por que você não tem o tempo? Porque eu levanto 5 horas da manhã e eu não tenho tempo, eu trabalho, eu vou para lá, vou para cá, não dá tempo de fazer as coisas. Mas aí eu viro e falo assim, mas quando você quer namorar, você arruma tempo, né? Aí arruma tempo, né? Mas tem outras coisas, por exemplo, nós temos lá uma família de ciganos, né? Que a gente atende essa família há muitos e muitos anos. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, eles são pessoas que trabalham muito, se dedicam a trabalhar, sei lá, da hora que ele acorda, às 5 horas da manhã, até às 8 horas da noite. E, às vezes, se você pegar 10% do tempo da dedicação que você tem ao trabalho e aplicar isso a você resolve um problema. Porque resolver a obesidade vai fazer você ser mais produtivo, vai fazer você ser mais feliz, vai fazer você proporcionar mais coisas a você e a quem está do teu lado. Nós temos que lembrar que a obesidade tira momentos da gente. Ela tira muitas vezes aquela sensação de que você poderia fazer alguma coisa e acaba não fazendo porque está obeso. Seja porque você não consegue colocar uma roupa, seja porque te chamaram para ir fazer uma caminhada e você fala, poxa, mas eu não consigo caminhar 1 hora. Ela rouba tempo das pessoas. Ou você não vê dessa maneira? Rouba bastante, né? Veja bem, quando você planeja um fim de semana prolongado, você vai para a praia, ou você vai para o campo, ou você vai para um hotel, não interessa. Isso depende de cada um de nós, as nossas posses, o que a gente pode fazer.
Mas eu costumo dizer assim, o cara vai para a praia, né, o verão, por exemplo, você vai para a praia, para que o cara vai na praia? Para ele sentar debaixo do guarda-sol, tomar caipirinha ou tomar uma bebida, ou seja, tomar sorvete, comer camarão e ficar sentado debaixo do sol. Ele deveria, nesse dia que tem de folga, que é o sábado, dedicar-se uma hora e pouco por dia para fazer uma atividade física. Não, mas é muito mais prazeroso ficar sentado, eu acho que é aí comendo, né? É complexo, né? É complexo. Tem que ser entendido cada um de nós, as nossas necessidades, a capacidade de cada um de nós entendermos e de querermos, né? Do que você pode fazer, cada um dentro da sua vida, né? E é muito fácil buscar para as pessoas um comprimidozinho para ajudar. Você entende? Todo mundo quer um comprimido para dar um mágico que dá para ele alavancar para ele fazer. Não existe isso. Isso não existe. Mas é por isso também que nós temos a equipe multiprofissional, né? Porque exatamente. Tem que tratar a parte psicológica, tem que tratar a parte endocrinológica da obesidade, tem que tratar a parte nutricional. Fundamental. Eu acho que nós temos um complemento muito grande de tratamento da obesidade. Exatamente. Lá no Instituto Castro, nós temos essa equipe, né? Então, nós podemos oferecer uma ajuda psicológica, nós podemos orientar, às vezes existe muito isso da empatia que o paciente tem por um determinado médico ou um especialista. Mas ele tem que buscar a equipe, ele não pode abandonar. O que acontece na maioria dos pacientes é uma coisa bem simples, hein? De cada 100 pessoas que você opera no Brasil, talvez 30% fazem retornos no consultório. Nós temos pacientes que operam, tiram os pontos depois de 15 dias e nunca mais voltam no consultório. E aí muitas vezes você pega situações na internet e eu vejo muitas vezes pacientes trazendo histórias, porque eu conheço alguém que está tendo algum problema com a cirurgia de obesidade, e o que eu vejo é muitas vezes a história de pacientes que estão conflitando com a cirurgia de obesidade. Sim. O que eu chamo de conflitar com a cirurgia de obesidade? Você foi lá, você fez uma cirurgia e reduziu o tamanho do seu estômago. Então você não vai comer grandes quantidades. E se você tentar comer grandes quantidades, você vai passar mal. Você não vai se sentir bem. Eu diria que a segunda grande coisa em relação à obesidade é o fato da cirurgia de obesidade, é o fato de você não poder mais comer rápido. Você tem que comer mais pausadamente. Ou isso não é verdade? Verdade total. Você tem que... O prazer não está na quantidade. O prazer está no alimento que você vai comer. Isso tem que ser prazeroso. Você não pode engolir meia pizza em 5 minutos. Inclusive, você não pode engolir metade de uma salada e achar que isso está bom, né? Se você comer rápido, está errado em qualquer instância. Em qualquer instância. Então, a cirurgia de obesidade traz a gente para um hábito muito mais saudável, né? Uma tentativa de hábito mais saudável. Mas veja bem, a própria sociedade humana hoje faz isso. Quantas pessoas não comem em pé? Numa lanchonete, numa padaria... Mas vamos colocar, comem em pé numa lanchonete, numa padaria... Muitas vezes, porque talvez o grande erro seja você não ter se preparado para comer, né? Porque você vai para a lanchonete, você vai para a padaria, porque você lembrou aquela hora que você tinha que comer, ou que você tinha que ter um compromisso, e aí você pegou a comida fast food, a comida mais rápida que você pôde. Mas se você tivesse, de repente, preparado, você talvez tivesse parado no horário mais agradável para você, teria uma refeição de melhor qualidade e mais agradável. O drive-thru é um exemplo disso, né? Muitas pessoas, e eu mesmo já fiz isso várias vezes, incontáveis vezes, de você parar num drive-thru de qualquer um desses fast food, pegar a comida e dirigir e comer no carro, você entende? É isso que a modernidade destruiu em nós. Você está entendendo? Como comer, o porquê comer, qual o alimento comer e em que hora comer. Né? Então, todo o domínio da energia elétrica, tá certo? Levou a esse tipo de situação, que é a mudança comportamental da própria sociedade. Eu tinha por mim que o grande problema também é o fato de que quando a gente... O ato de ganhar peso, né, o ato de ganhar gordura, a capacidade
de acumular gordura, era uma defesa do organismo, né? Historicamente é uma defesa. E, na verdade, o problema, lógico, a obesidade não é a capacidade de ganhar gordura, é o excesso do excesso, né? Lembrando que nós temos o peso normal, nós temos ali o sobrepeso, nós não estamos falando disso, nós estamos falando da obesidade. Sim. E é uma defesa. Lógico e essa defesa ela nunca vai poder ser retirada do indivíduo, porque de nenhum é animal. um jeito de nós nos defendermos. Então amanhã, se acabar a comida, se amanhã acontecer qualquer coisa, você precisa ter essa capacidade de sobrevivência. Né? E ela vem disso. Se a gente observar a história da humanidade, que aliás, eu gosto muito de história, e a gente discute bastante história, né? Se a gente ficar observando a história da humanidade, porque o ser humano é Homo sapiens há 250 mil anos, nós viramos sociedade há uns 10 mil anos. Talvez nos chamamos de modernos nos últimos 300 anos. E moderno mesmo, vamos pôr depois da energia elétrica, nos últimos 110, 120 anos. Bom, veja bem, eu quero corrigir uma coisa aqui que é importante, de qualquer família. Meus netos falam que eu sou do século passado, que eu sou atrasado, né? Isso é coisa da sociedade. Né? Mas a modernidade, ela é um momento, né? Há 200 anos atrás, as pessoas que viviam há 200 anos atrás eram modernas em relação aos que viviam há 500 anos atrás. Então, a modernidade, ela é um momento da sociedade. Ela muda, ela é mutável. Mas ela é um momento, mas o que eu estava tentando trazer é o fato de que lá atrás o corpo humano, né, nós somos Homo sapiens, então o corpo humano ele foi desenvolvido por uma vida com pouca comida. Sim. Né? Nós éramos caçadores, coletores. Muitas vezes a gente não sabia, se acordava de manhã e falava, bom, agora eu vou caçar, eu vou colher, eu nem sei se eu vou comer. Inclusive o estômago é grande por causa disso, para que a gente tivesse a capacidade de, a hora que encontrarmos alguma comida, a capacidade de colocar para dentro, porque afinal de contas a gente não tinha geladeira. E aí, de repente, a gente tem geladeira. Aí, de repente, a gente guarda comida, a gente estoca comida. Quer dizer, nós tínhamos toda uma genética, nós tínhamos toda uma história como seres humanos voltadas para um tipo de sociedade, e agora nós temos outra. Daí, talvez, o grande boom, a grande epidemia da obesidade. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se nós estudarmos os animais na face da Terra, os animais comem bastante quando tem comida. Se nós olharmos, por exemplo, um leão, um tigre na floresta, ele não come todos os dias. Ele é capaz de matar um animal, ele comer bastante, tanto que ele fica muitos dias sem comer. Né? E nós, como seres humanos, era a mesma situação. Nós não tínhamos comida à vontade. Então, engordar, guardar energia em forma de gordura, serviria para que você pudesse sobreviver um período sem alimentos. Né? É uma defesa do organismo. E isso acabou. Acabou porque nós temos alimento em fartura. Né? Talvez hoje a gente sofra, então, uma nova evolução do próprio ser humano, talvez, para um indivíduo mais adaptado a um ambiente cheio de comida, cheio de coisas? Então, aí nós vamos enxergar que já existe esse ser humano, né? Existe aquele indivíduo que tem um comportamento, tá? Ele sabe que aquilo ele não deveria comer, então ele não come. Tá? São poucos ainda, mas existe esse tipo de pessoa, sim. E você diria que a redução do tamanho do estômago, causada, por exemplo, pela cirurgia, pode ser um processo de adaptação a esse novo ambiente em que vivemos? Agora, como operado, é difícil. A sua memória não muda assim. Quando você vê um alimento, hoje, 5 anos depois, prazeroso, eu tenho vontade de comer até dizer chega. E é uma luta diária para que isso não aconteça. Tá? Muitas vezes eu preciso da minha própria ajuda lá internamente ou de conversa com outros profissionais para que eu possa dominar isso. Né? Não é fácil, é uma luta diária o resto da vida. Não pode parar. Não. E volta a engordar na mesma velocidade, se deixar... É rapidinho. Rápido. Para voltar a engordar. Com qualquer técnica cirúrgica.
com qualquer técnica de cirurgia. Isso é uma coisa que muitos pacientes chegam lá, falam assim, doutor, eu estava bem, de repente... Descompensei. Descompensei por quê? Normalmente é uma descompensação psicológica emocional importantíssima, sabe? A perda de um ente querido, a perda às vezes de um animal de estimação, perdas profissionais, separação, outros problemas, convívio com pessoas, financeiramente, e isso pode abalar as pessoas de diferentes formas, né? Depende muito de cada um de nós e da forma com que reagimos. Nós temos pacientes que estavam bem durante 10 anos depois da cirurgia. Nós no Instituto Castro, fazemos cirurgia bariátrica há 24 anos, tá certo? O cara estava bem por 10 anos e, de repente, ele perdeu uma pessoa num momento difícil da vida dele, e obviamente mais velho, e houve uma descompensação e um ganho de peso importante. Nós temos que respeitar o indivíduo, a sua necessidade. Essa pessoa, ela tem que saber que ela precisa de ajuda, muitas vezes. E que não é porque ele voltou a engordar que ele precisa ter vergonha de voltar pelo amor de Deus, muitas vezes. Embora, às vezes, a gente acaba sendo bastante rígidos em falar para ele o que é certo e o que é errado. Eu entendo perfeitamente o motivo pelo qual você passou, por todo o problema que você teve. Não estamos aqui para julgar a sua dificuldade, mas ao mesmo tempo estamos lá para falar, olha, mas dentro dessa dificuldade, isso está certo e isso que você está fazendo está errado. Até porque se a gente não recorrigir, não vai voltar a ter o resultado. Vamos dizer assim, nós somos os treinadores de um atleta, um atleta de alta competição. O que faz um treinador? Ele fica gritando do lado do seu atleta para ele fazer mais, porque ele sabe que esse atleta pode fazer mais. Uma motivação. Então, você tem que ser rígido com esse paciente, né? E eu falo, você quer chegar lá, você tem que ser rígido com você. A alimentação é fundamental. Mais uma coisa, se esse paciente volta a engordar, ele precisa reoperar ou a cirurgia vai ser eficiente em qualquer momento da vida? Porque eles têm a ilusão de que a cirurgia funciona só no primeiro ano, né? Depois de um ano, não sei porquê, virou a cabeça de todo mundo de que depois de um ano a cirurgia não funciona mais. Olha, minha opinião, a cirurgia de resgate, ela deve ser muito bem avaliada. Muito bem avaliada. Porque, na verdade, um paciente que tem uma cirurgia e volta a engordar, ele não mudou os seus hábitos. Ele precisa mudar o comportamento. Ele não mudou. Por qualquer motivo que ele possa ter. Então, nós precisamos entender isso. Isso é para a grande maioria. É lógico que existem uma pequena porcentagem que, metabolicamente, ele é um cara diferente, você precisa olhar para esse paciente de forma diferente. Por isso que nós precisamos dessa equipe multiprofissional, precisamos do olhar, da experiência, tá certo? Se você deve reoperar esse paciente ou não. Mas nós reoperamos poucos pacientes. E ainda assim, nós temos pacientes que voltaram a engordar. E é notório que quando eles voltam a fazer as coisas comprometidas, direitinho, eles voltam a perder peso. Sim. E tão rápido quanto no pós-operatório da cirurgia de obesidade. Exatamente. Porque a ferramenta está lá. Ele tem uma cirurgia que ele tem que saber usar essa cirurgia para perder peso. E ele não usa. Chamamos a atenção aqui. 85% dos pacientes que voltam a engordar são tomadores de refrigerantes ou de bebida alcoólica. Eles não deixam. De doce. Eu tenho um paciente que 15 dias depois da cirurgia perguntou para mim se podia tomar cerveja. Nós tivemos um paciente que bateu lasanha no liquidificador nos primeiros 15 dias e fez sopa de lasanha. Exatamente. Acho que é uma pessoa que não mudou um conceito básico e que talvez a equipe tenha errado no momento da cirurgia dele. Ele não estava assim preparado para a cirurgia ou para aquele momento. Se bem que isso é a tal história, né? Nós mentimos para nós. Eu já operei pacientes, você sabe muito bem disso, que usavam cocaína.
Você está entendendo? E que estavam usando e que mentiram para todo mundo. Né? Você não vai fazer exame para o cara que usa cocaína. O cara bebia antes. Ele já era um determinado alcoolismo. Aí você opera e a família vem muitas vezes achar que ele Passou começou a ser alcoólatra depois. Então você tem que analisar isso. Embora tenha alguns pacientes que viraram alcoólatras ali, acho que os estudos falam em 2 a 3% que viram alcoólatras, né? Depois da cirurgia. Eu diria que é por uma troca de vício. Aquela pessoa que era viciada em comer e aí ele já não sente o mesmo prazer em comer e encontrou na bebida alcoólica alguma coisa assim. Todos nós temos um vício, né? Acho que é a mesma coisa daquele que era fumante que fala, eu parei de fumar e engordei, porque você tirou o cigarro da boca e começou a colocar comida para resolver os seus problemas vício. emocionais, né? No meio a substituição dos vícios. Mas esse é um assunto muito mais debatido e que seria muito melhor esclarecido com o pessoal da área, né? Eu acho que sim, acho que futuramente nós temos que trazer os psicólogos aqui para a gente eu acho que sentar, conversar com eles. E mais uma coisa, eu diria, que acho que é um recado, mas essa é a minha visão, então pergunto a sua. Autoestima, o retorno à autoestima, o retorno a se sentir bem com você mesmo, talvez seja o maior valor impactante em manter o paciente magro. Em manter o paciente mais saudável. Olha, eu posso lhe dizer uma coisa. Eu, quando eu operei, perdi bastante peso, e aqui eu falo como paciente. Eu tenho 1,79 m, talvez 1,79 m, e eu cheguei a pesar 71 quilos e pouquinho. E meus amigos íntimos chegavam para mim e falavam que eu estava muito magro, que eu estava cadavérico. Mas se você soubesse a felicidade que eu estava com aquele peso, você entende? É impagável. Impagável. Você entende? A mobilidade, a facilidade, você se sentir bem. A pior coisa que existe é você ter uma barriga e não conseguir abaixar para pôr a meia. Ou se cansar para fazer isso. Você entende? Então, a obesidade é um problema de todos nós. É uma perda, né? É uma perda, como nós falamos, uma perda de tempo, é uma perda de absolutamente todos os sentidos. E eu demorei muito tempo para olhar no espelho e me sentir magro, sabe? Você tem uma visão deturpada disso, né? Às vezes você fica com tanto medo de engordar que se você achar uma gordurinha, você acha que você está gordo, você entende? É difícil. É uma mudança psíquica muito grande, né, que nós temos. E nós falamos de autoestima. Cirurgia plástica. Vale a pena fazer depois? Tem que fazer depois? Não necessariamente. Eu acho que aí vai de cada um de nós. Tá? Depende muito da idade em que você está, do que você pretende na vida, você entende? Eu acho que a cirurgia plástica, a estética e plástica, talvez reparadora, porque, veja bem, se você operar um paciente de 200 quilos e ele perder 100 quilos, é óbvio que o abdômen dele vai cair e vai incomodar. Esse cara precisa de uma cirurgia plástica reparadora no abdômen, porque ele fica com o abdômen completamente em avental, que impossibilita ele de andar muitas vezes, né? Mas existem pessoas como eu, tá? Eu faria até uma dermolipectomia, uma cirurgia plástica, mas eu me sinto bem com o corpo que tenho. Eu me sinto bem, não me incomoda, você entende? Mas se você se sente incomodado, você deveria fazer. Né? As mulheres, principalmente, mas nós homens também, as mulheres acham que nós homens não somos, não temos essa autoestima, né? Tem sim, tem. A gente gostaria de ser como elas, né? Nesse sentido. Mas elas buscam sempre um melhor aspecto, uma maior valorização do seu físico. Isso é importante para o ego, né? É importante. Sim. E você diria que esse talvez seja o bem mais valioso para se manter magro? Ou você acha que tem algo mais que é mais importante do que isso? Para o indivíduo manter-se magro? Eu acho que são coisas diferentes, né? Eu acho que são coisas diferentes. Você se manter magro é uma situação. Você fazer uma cirurgia estética é uma outra coisa, né? Aí depende. Eu acho que é o que eu penso a respeito, né?
Eu acho que é muito difícil você se conformar consigo mesmo. Como você é, como você nasceu, como você gostaria de estar. Você entende? A partir do momento em que você se aceita como você é mais feliz. Perfeito. Alguma mensagem final para o pessoal? Olha, vale a pena você procurar uma equipe e se tratar. Eu acho que não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha de ir numa academia e de achar que você está gordo e que você está na academia, que todo mundo que está lá é magro. Não tenha vergonha de você. Seja autêntico. Busque ajuda, vale a pena. Pondere o momento em que você está. Se você deve partir para um tratamento clínico, se você deve partir para um tratamento endoscópico ou se você deve partir para um tratamento cirúrgico. Né? Cirurgiões tratam de cirurgia, clínicos da parte clínica. Então, é uma doença multifatorial, vale a pena. Eu diria mais do que isso também, para que as pessoas, muitas vezes existe mais um preconceito com a cirurgia de obesidade, que fica com aquela sensação de que, você faz a cirurgia de obesidade, então você é um gordinho e você está roubando, tá? Você só arrumou uma coisa que é mais fácil, é um trapacear no meio da história. Mas como você está falando, a cirurgia de obesidade ela mantém a dificuldade de manter o peso, mesmo com a cirurgia. Por isso que quem está... Eu acho que o indivíduo que emagreceu, mesmo depois da cirurgia, ele merece parabéns. Não é nem tanto a cirurgia, mas é ele, porque é ele que mudou a vida dele, o comportamento e as coisas. Eu gostaria de falar aqui uma coisa importantíssima. Importantíssima. Muitas vezes eu vejo médicos, profissionais da área, falando que o cara que parte para uma cirurgia, ele parte para o caminho mais fácil. É o caminho mais difícil. Não é o mais fácil. É o mais difícil. É o mais difícil porque ele põe a vida dele em risco, ele põe o resultado em risco e ele se cobra. E ele ainda tem que mudar. E ele ainda tem que mudar, ele tem que ter uma mudança. E olha, veja bem, e se ele voltar a engordar, é uma frustração social sem tamanho. Fazer a cirurgia é um caminho difícil. E as pessoas acham que operado ele vai ser magro por resto da vida. Não vai, ele tem que mudar do mesmo jeito. Ele vai lutar contra a doença, a obesidade por resto da vida dele. E a luta é um caminho difícil, todo dia. Difícil. Perfeito. Bom, gente, acho que nós vamos ficando por aqui. Para todos nós, é importante, nós vamos deixar aqui o QR Code para quem quiser conhecer o Instituto. Foi um prazer estar aqui conversando hoje no nosso primeiro. Meu pai, uma pessoa, bom, não tenho nem o que falar, é meu exemplo. Nós estamos sempre juntos, nós operamos juntos, nós fazemos tudo juntos todos os dias. E isso é muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado por esse prazer imenso de estar aqui. E convido a todos a conhecer o Instituto Castro.